Você sabia que um casal pintou a casa com uma cor que parecia elegante e moderna e, em apenas 6 meses, perdeu o negócio, começou a brigar constantemente e ainda viu um dos filhos adoecer gravemente? Quando procuraram um especialista em energia, descobriram algo assustador. A cor escolhida estava bloqueando totalmente a prosperidade da casa e atraindo energias negativas como um ímã. O mais preocupante é que essa mesma cor está presente em milhões de casas neste exato momento, possivelmente até na casa de quem está ouvindo isso agora. A pintura de uma casa não é apenas uma escolha estética. Ela atua silenciosamente controlando o fluxo de energia do ambiente e influencia diretamente a saúde, o dinheiro e a harmonia de toda a família. Neste vídeo, são revelados 7 cores de pintura consideradas grandes tabus no Feng Shui, cores que drenam a energia vital sem que as pessoas percebam. Também são apresentados 3 cores poderosas que ativam a prosperidade, além de orientações simples para corrigir o problema caso a escolha errada já tenha sido feita. Antes de continuar, muitas pessoas costumam ser convidadas a refletir sobre a própria relação com a abundância e a transformação da vida. Em seguida, começa a explicação detalhada de cada cor específica, começando por uma das mais perigosas quando usada em excesso dentro de casa. A primeira cor é o preto profundo. O preto profundo não é apenas uma cor comum. No campo energético, ele carrega a frequência do mistério, dos finais e até do luto. Ele não reflete a luz, mas absorve tudo ao seu redor, funcionando como um tipo de buraco negro emocional. Uma mulher decidiu pintar todo o apartamento de preto fosco buscando um estilo minimalista e moderno. No início, sentiu orgulho do resultado, mas poucas semanas depois começou a sentir um peso constante, falta de energia e dificuldade para se levantar pela manhã. Com o tempo, amigos pararam de visitá-la, dizendo que o ambiente parecia estranho e pesado. Em apenas 2 meses, ela perdeu importantes oportunidades profissionais sem nenhuma explicação lógica. Quando decidiu mudar a pintura, descreveu a experiência como se estivesse vivendo dentro de uma caverna sem saída. Do ponto de vista energético, o excesso de preto profundo quebra o equilíbrio entre as energias Yin e Yang, permitindo que a energia Yin domine completamente o ambiente. Quando a energia Yin se torna excessiva, podem surgir emoções como tristeza profunda, ansiedade constante e isolamento social. Com a mente afetada, o corpo também se enfraquece energeticamente, reduzindo drasticamente a capacidade de atrair riqueza e boas oportunidades. O preto está ligado ao elemento água, que em excesso enfraquece o fogo e consome o metal, afetando saúde, carreira e até a harmonia familiar, tornando os relacionamentos mais frios e distantes. Se o preto profundo já está presente no espaço, é possível equilibrar essa energia usando tons mais quentes e claros, como o amarelo suave ou laranja terroso. Uma iluminação branca ou amarela ajuda a ativar a energia Yang. Objetos como lâmpadas de sal do Himalaia, cristais de quartzo e quadros com cenas vibrantes da natureza também ajudam a dissolver a sensação pesada e restaurar o equilíbrio do ambiente. A segunda cor é o branco pálido. Embora muitas pessoas acreditem que todo branco seja positivo, isso não é verdade no Feng Shui. O branco pálido, acinzentado ou apagado, transmite uma sensação muito diferente do branco brilhante ou do branco marfim. Houve uma casa em que todas as paredes, tetos e portas estavam pintados com esse tom. A dona relatou que o espaço parecia limpo, mas frio, estéril e sem vida, como um hospital, e não como um lar. As crianças quase não queriam ficar em casa e preferiam passar tempo em outros lugares, dizendo que se sentiam estranhas naquele ambiente. Especialistas em Feng Shui explicam que o branco pálido tem uma energia fria e não nutre a vitalidade. Ele drena o espírito do ambiente. Crianças podem se tornar mais fechadas e adultos podem sentir cansaço constante, dificuldade de concentração e queda na produtividade, o que bloqueia o fluxo de prosperidade. Outro problema desse tom é que ele não retém energia. Um bom lar deve ajudar as pessoas a se recarregarem, se sentirem motivadas a viver, trabalhar, prosperar e se relacionar. Quando há excesso de branco pálido,
A solução é adicionar cores quentes e suaves, como creme, amarelo claro, rosa terroso, bege quente ou turquesa suave. Plantas verdes, como lírios da paz, bambu da sorte ou jiboia, também ajudam a equilibrar a energia. Elementos de madeira ou bambu, e até pintar uma parede com um tom neutro mais quente, podem devolver a sensação de vida e acolhimento ao espaço. Em seguida, surge a terceira cor da lista, uma das mais comuns nas casas modernas, e também uma das mais prejudiciais quando usada sem consciência: o cinza acinzentado. O cinza acinzentado é associado à estagnação, ao silêncio excessivo e à neutralidade absoluta, marcando o início de um novo alerta energético dentro do ambiente. Justamente por ser neutro demais no Feng Shui, o cinza acinzentado passa a simbolizar estagnação, indecisão e perda de direção na vida. Houve um caso de um designer gráfico que pintou todo o escritório de casa com esse tom por achar que ficaria profissional e moderno. No início, ele gostou muito do resultado, mas após 2 meses entrou em desespero. Ele não conseguia finalizar nenhum projeto, começava tarefas e abandonava no meio, e sentia que a criatividade simplesmente havia desaparecido. Ao observar o ambiente, a sensação era de algo congelado, sem movimento e sem vida, como se tudo estivesse preso em uma fotografia em preto e branco, onde nada evolui. Muitas pessoas escolhem o cinza por parecer limpo e atual, sem perceber que o cinza acinzentado suprime emoções e torna a mente rígida e seca. O excesso dessa cor enfraquece a energia da ação, o que afeta principalmente quem trabalha com atividades intelectuais ou criativas. A inspiração diminui, a procrastinação aumenta e falta impulso para iniciar ou concluir qualquer coisa. Quando a energia de ação cai, a prosperidade, que é resultado do esforço, também desacelera até quase parar completamente. Além disso, o cinza acinzentado pode criar uma sensação de distanciamento entre os membros da família, gerando uma desconexão silenciosa, mas real. Cada pessoa se isola no próprio espaço, conversa menos e compartilha menos, até parecerem apenas sombras vivendo sob o mesmo teto. Para equilibrar esse efeito, não é necessário eliminar totalmente o cinza se ele agrada visualmente. O segredo está em combiná-lo com cores mais quentes, como laranja queimado, amarelo dourado suave ou verde jade claro. Iluminação amarela suave ou velas aromáticas ajudam a elevar o clima emocional. Elementos que tragam movimento, como uma pequena fonte de água, sinos de vento ou uma esfera de cristal, despertam a energia vital em ambientes que ficaram excessivamente parados e frios. Em seguida, surge uma das cores mais enganosas, pois muitas pessoas acreditam que ela traz apenas paixão e vitalidade: o vermelho brilhante. O vermelho intenso representa o elemento fogo no sistema dos 5 elementos. O fogo está ligado à vida e à transformação, mas quando ultrapassa seu limite natural, torna-se destrutivo, consumindo a paz e a estabilidade do lar. Houve uma casa em que a sala de estar foi completamente pintada de vermelho vibrante. O dono contou que queria mais energia e entusiasmo para a família, mas o efeito foi o oposto. A esposa passou a sofrer com enxaquecas constantes, as crianças brigavam o tempo todo e ele próprio sentia uma raiva inexplicável sempre que chegava em casa. Em ambientes de convivência, como salas, quartos ou áreas de refeição, o excesso de vermelho brilhante cria uma pressão psicológica intensa. As pessoas ficam mais irritadas, impulsivas e têm dificuldade para controlar as emoções. No Feng Shui, o vermelho intenso é visto como fogo em excesso. Ele estimula a ação e movimento, mas também pode provocar explosões emocionais negativas quando não é equilibrado. Crianças podem chorar com mais frequência, adultos podem desenvolver insônia e casais podem discutir sem motivo claro, tudo como resultado de uma energia yang exagerada e sem compensação. Quando o estado interno permanece constantemente tenso, como uma corda esticada ao máximo, a vida profissional e os negócios tendem a se tornar instáveis. A pessoa vive em modo de confronto, sempre competindo e reagindo, em vez de cooperar e criar. Nesse cenário, o dinheiro entra e sai rapidamente, sem se acumular, porque a tensão constante impede a estabilidade necessária para atrair prosperidade de forma contínua.
Isso não significa que o vermelho seja sempre negativo. O segredo está na quantidade, no local e na intenção. O vermelho pode ser usado em pontos específicos onde se deseja ativar energia, como um canto da prosperidade ou um pequeno altar, mas apenas como detalhe, nunca cobrindo grandes superfícies. Tons mais profundos, como vermelho tijolo ou vermelho vinho, oferecem uma energia mais madura e equilibrada, trazendo elegância sem excesso. Para harmonizar, o vermelho deve ser combinado com elementos de água, como azul claro, ou de terra, como amarelo suave, ajudando a resfriar e equilibrar a energia do fogo. Pendurar decorações com temas de madeira, como quadros de florestas, ou manter plantas vivas no ambiente, ajuda a harmonizar a energia, deixando o espaço mais acolhedor, quente e confortável para viver. No entanto, é preciso atenção, porque o próximo tom é especialmente perigoso para pessoas sensíveis e empáticas. Trata-se do azul profundo. O azul profundo está ligado ao elemento água e simboliza profundidade emocional e sabedoria interior. Porém, quando essa energia se torna excessiva, ela passa a sufocar as emoções. Ambientes dominados por azul profundo podem fazer com que as pessoas se sintam apagadas, sem vitalidade e desconectadas do mundo exterior. Uma jovem profissional procurou ajuda porque sentia que a vida havia parado. Ela pintou o quarto de azul profundo, acreditando que dormiria melhor, mas passou a acordar ainda mais cansada. Ela descreveu a sensação como se estivesse constantemente submersa, sem vontade de sair, conversar ou interagir com ninguém. Esse efeito acontece porque o azul profundo, quando domina um espaço, cria uma sensação semelhante a estar debaixo de água fria e profunda, onde tudo se move lentamente. No início, isso pode parecer confortável para pessoas mais introspectivas, mas com o tempo gera isolamento emocional. As pessoas passam a se expressar menos, se fecham e se afastam nos relacionamentos. No Feng Shui, esse estado é chamado de energia interna fechada, quando a força vital deixa de se expandir e começa a circular apenas para dentro. Esse tipo de ambiente leva facilmente à falta de motivação, tristeza persistente e procrastinação constante. Isso é especialmente prejudicial para quem trabalha com criatividade, comunicação ou precisa tomar decisões rápidas, pois o espaço se torna sufocante e dificulta o progresso. Um sinal comum é sentir tristeza sem motivo aparente, perder o interesse por coisas que antes davam prazer ou carregar uma sensação constante de quietude interior, mesmo quando tudo parece calmo por fora. Para equilibrar essa energia, é possível manter o azul profundo, mas sempre combinado com cores mais quentes e vibrantes, como creme, amarelo claro, pêssego, laranja suave ou branco marfim. Iluminação amarela quente ou maior entrada de luz natural ajuda a aliviar o peso emocional. Elementos de madeira, como móveis naturais, plantas verdes vivas ou quadros com paisagens ensolaradas, aquecem a energia fria da água em excesso. Um conselho simples do Feng Shui é colocar uma imagem do nascer do sol voltada para o leste ou a figura de uma carpa saltando o portão do dragão, símbolo de superação e movimento, ajudando a transformar estagnação em ação renovada. Em seguida, surge o sexto tom da lista, que muitos usam acreditando ser natural e relaxante: o verde escuro. No Feng Shui, o verde representa vida, natureza e renovação constante. No entanto, quando se torna verde escuro, essa energia se transforma em rigidez, estagnação e resistência às mudanças necessárias. Um empresário pintou o escritório de verde escuro, acreditando que isso o conectaria à natureza e traria tranquilidade. Após 6 meses, o negócio começou a declinar sem explicação. Os clientes desapareceram e ele passou a se sentir preso, sem saída. Ao entrar no espaço, o problema ficou claro. O verde escuro havia criado um campo energético fechado, semelhante a estar cercado por árvores velhas que já não crescem. Esse tom representa madeira antiga, que não brota folhas novas, apenas permanece rígida. Ambientes dominados por verde escuro geram a sensação de estar preso em uma floresta densa, sem caminhos visíveis. Isso cria um bloqueio energético que faz as pessoas se sentirem limitadas, sem inspiração
e propensas à procrastinação. Com o tempo, quem vive em espaços assim tende a se acomodar, perder a ambição e resistir às mudanças necessárias. A vida passa a ser vivida apenas no limite do suficiente, e o impulso de avançar se enfraquece. Energeticamente, as oportunidades deixam de fluir porque a pessoa não emite mais a frequência de iniciativa e adaptação. A solução é simples e eficaz. Para quem gosta do verde, o ideal é escolher tons mais vivos e jovens, como verde claro, verde jade, verde musgo suave ou tons frescos que representem crescimento e renovação contínua. Esses tons representam crescimento e movimento constante. O verde escuro pode até ser mantido em áreas de pouca atividade, como corredores ou espaços sob escadas, mas deve ser evitado como cor principal em quartos, salas de estar ou ambientes de trabalho. Para equilibrar, é importante permitir a entrada de luz solar natural, abrir janelas e usar cortinas claras e leves, que facilitem a circulação de ar fresco. Também é recomendado adicionar símbolos de Feng Shui com forte energia Yang, como estátuas de Qilin, pagodas de sabedoria ou conjuntos de moedas dos 5 imperadores, pois esses elementos ajudam a ativar o fluxo energético e criam condições favoráveis para que a prosperidade cresça de forma constante. Por fim, chega-se ao último e um dos mais perigosos tons da lista, apesar de parecer seguro à primeira vista: o marrom escuro. Essa cor carrega a energia do elemento terra, representando estabilidade, firmeza e enraizamento. No entanto, quando essa energia se torna dominante demais, ela deixa de apoiar e passa a sufocar, tornando-se pesada e bloqueando o fluxo natural da força vital. Houve uma família que herdou uma casa antiga totalmente pintada de marrom escuro. No início, acharam o ambiente tradicional e aconchegante, mas após 1 ano de convivência, o pai perdeu o emprego, o filho abandonou a universidade sem explicação clara, e a mãe desenvolveu um quadro severo de depressão. A sensação era de que a casa estava afundando energeticamente, impedindo qualquer avanço. O marrom escuro cria um campo energético extremamente denso, capaz de absorver a motivação e o movimento. Ambientes com paredes marrons escuras, cortinas pesadas e móveis volumosos tendem a prender o ar e a luz, fazendo com que o corpo fique cansado e lento sem motivo aparente. No Feng Shui, isso é chamado de energia estagnada, um estado em que até pessoas capazes têm dificuldade de prosperar, pois as oportunidades passam sem serem aproveitadas. Além disso, essa cor pode gerar uma falsa sensação de segurança, levando as pessoas a se apegarem ao passado e a temer mudanças necessárias. Esse tipo de ambiente também afeta a comunicação familiar. Em casas dominadas por tons tão pesados, os moradores costumam falar menos, compartilhar menos sentimentos e se fechar emocionalmente. Não por falta de cuidado entre si, mas porque o espaço não estimula a conexão profunda. Para pessoas jovens, em fase de crescimento profissional ou pessoal, viver em um local assim pode drenar a motivação, desencorajar atitudes ousadas e criar uma estabilidade negativa, que na verdade é paralisia disfarçada. Para neutralizar esses efeitos, o marrom escuro deve ser usado apenas em detalhes, como pisos de madeira, estantes ou pequenos móveis, nunca dominando grandes áreas, especialmente quartos e locais de trabalho. Um recurso eficaz do Feng Shui nesses casos é o uso de uma pagoda de cristal, ou pedra branca, símbolo de aprendizado e crescimento, posicionada no canto nordeste ou sul do ambiente. Esse elemento ajuda a ativar a mente, estimular novas ideias e abrir espaço para oportunidades. Depois de compreender os 7 tons que devem ser evitados, surge a pergunta natural sobre quais cores realmente ajudam a atrair prosperidade. Existem 3 cores altamente valorizadas no Feng Shui por ativarem sorte, abundância e sucesso de forma harmoniosa. A primeira delas é o amarelo creme. Esse tom dourado é considerado um dos mais favoráveis para o lar, não apenas pela aparência elegante e agradável, mas por carregar uma energia yang forte e vibrante. Em uma casa vista como um organismo vivo, o amarelo creme funcionaria como uma pele quente e luminosa, capaz de receber a luz e devolvê-la ao ambiente. Energeticamente, ele simboliza o sol da manhã,
trazendo calor sem agressividade, despertando emoções positivas, segurança e conforto. No Feng Shui, o amarelo pertence ao elemento terra, que atua como centro de equilíbrio entre os 5 elementos, tornando essa cor compatível com a maioria das energias pessoais e extremamente favorável para atrair prosperidade estável. Uma casa pintada de amarelo creme costuma transmitir uma sensação imediata de acolhimento, proximidade e conforto. É o tipo de ambiente que convida naturalmente a permanecer e a voltar, especialmente em salas de estar, cozinhas e corredores, que são áreas responsáveis por fortalecer a convivência e a conexão entre os membros da família. Esse tom cria uma atmosfera amigável, calorosa e equilibrada, ajudando a aprofundar a harmonia familiar de forma sutil, porém constante. Além disso, o amarelo creme possui uma grande capacidade de refletir e atrair luz natural, fazendo com que os ambientes pareçam mais claros, mais amplos e energeticamente vivos. No Feng Shui, isso significa a ativação correta da energia Yang. Quando essa energia está equilibrada, oportunidades, boa sorte, prosperidade e acontecimentos positivos passam a fluir com mais facilidade, sem esforço excessivo. O espaço começa a trabalhar a favor da vida de quem o habita. A segunda cor favorável é o verde claro. Esse tom representa folhas recém-nascidas e a grama jovem iluminada pelo sol da manhã, carregando a energia de novos começos, renovação constante e crescimento contínuo. Diferente do verde escuro, que transmite rigidez e estagnação, o verde claro traz leveza, frescor e vitalidade. Ele acalma a mente, recarrega o corpo e cria uma sensação de esperança silenciosa no ambiente. Dentro dos 5 elementos, o verde está ligado ao elemento madeira, símbolo de crescimento e desenvolvimento. Quando usado corretamente, o verde claro estimula o fluxo da energia vital, sendo ideal para ambientes que exigem criatividade, aprendizado ou cura, como escritórios, quartos infantis ou espaços de leitura e meditação. Um dos efeitos mais marcantes dessa cor é a sensação de contato com a natureza, mesmo em meio à cidade. Ambientes assim reduzem o estresse, aliviam a pressão mental, despertam empatia e fortalecem vínculos, criando uma base emocional saudável para que a prosperidade se desenvolva de forma natural. A terceira cor poderosa é o branco marfim ou branco creme. Embora o branco seja associado à limpeza e pureza, versões muito pálidas podem gerar frieza e distanciamento emocional. Já o branco marfim e o branco creme são variações mais quentes, que mantêm a sensação de limpeza, mas acrescentam conforto, suavidade e acolhimento. Esses tons lembram a luz suave do amanhecer, atravessando uma cortina, evocando tranquilidade, leveza e segurança emocional. Essas tonalidades são ideais como base principal da casa, pois ampliam visualmente os espaços sem criar uma sensação vazia ou fria. No Feng Shui, são altamente valorizadas por se adaptarem bem a diferentes tipos de energia e por facilitarem combinações com outras cores. Além disso, são cores ligadas a novos começos e purificação energética, ajudando a renovar o ambiente e eliminar estagnações. São especialmente indicadas para quem está iniciando uma nova fase da vida, como um novo trabalho, um casamento ou uma mudança de residência, pois favorecem recomeços mais leves e atraem prosperidade com mais fluidez. Ao combinar o branco creme ou marfim com detalhes em amarelo claro, móveis de madeira clara ou verdes suaves, cria-se profundidade e equilíbrio visual. A iluminação também é importante. Luz amarela suave reforça a sensação de aconchego e mantém a energia circulando de forma harmônica, enquanto luzes frias devem ser evitadas para não quebrar esse equilíbrio. Depois de compreender os 7 tons que bloqueiam a energia e os 3 que fortalecem a prosperidade, fica claro que um ambiente bem cuidado sustenta um espírito forte. Cores harmoniosas não apenas embelezam, mas abrem caminhos para que oportunidades se aproximem naturalmente. O Feng Shui não se baseia em superstição, mas na observação sensível da energia da vida e em sua aplicação consciente no dia a dia. A partir desse entendimento,
o lar passa a ser visto com mais atenção e consciência. As cores deixam de ser apenas decoração e passam a ser ferramentas silenciosas que podem elevar ou limitar a energia de quem vive ali. Quando o espaço é alinhado corretamente, ele apoia decisões, fortalece emoções e cria as condições certas para que a prosperidade, a harmonia e o bem-estar se manifestem de forma contínua.